pouquinho, mas importa que você ouça e que a palavra chegue até você, amém? Irmãos, eu quero falar sobre algo que eu considero fundamental para a sua vida e para a minha vida. Talvez o que eu vou falar hoje seja uma das coisas que eu carrego comigo há muitos anos e que seja uma das coisas mais importantes na minha vida. E eu gostaria que você pudesse também entender isso e que isso também se tornasse bem importante para você. Que você pudesse também carregar isso no seu coração a partir do dia de hoje. Antes de eu falar do que é, eu gostaria que você entendesse um pouquinho que todo país, toda nação, toda região, ela tem uma linguagem, ela tem aquilo que nós conhecemos como um vocabulário. Então toda língua tem um vocabulário. O que é um vocabulário? É um conjunto de palavras que uma pessoa conhece, que uma pessoa usa. É o repertório que ela tem para se comunicar. Então você está me ouvindo e me entendendo, porque nós estamos usando aqui uma linguagem, um vocabulário. Você conversa com as pessoas na sua casa, no seu trabalho, usando uma linguagem, usando um vocabulário. O vocabulário que nós usamos aqui no Brasil não é o mesmo que se usa nos Estados Unidos, que se usa na China, que se usa no Japão. E até mesmo dentro de um país há vocabulários diferentes, há linguagens diferentes. Nós somos um país muito grande, nós somos um país com muitas regiões. Embora a língua seja a mesma, a língua portuguesa, mas às vezes você vai numa região e tem determinadas coisas que têm nomes diferentes do nome que você está habituado, ou que você conhece. Então cada povo, cada nação, cada cultura tem o seu vocabulário. E eu gostaria que você entendesse que o céu também tem um vocabulário. Sabia disso? O céu tem um vocabulário. Tem uma maneira de falar no céu. Tem uma linguagem no céu. E eu preciso conhecer qual é o vocabulário do céu. Eu preciso entender qual é a linguagem do céu. Qual é a linguagem do reino de Deus? Qual é o vocabulário que se fala nos céus? Porque se eu usar aqui na terra uma linguagem, um vocabulário diferente do que usa no céu, eu vou ter problemas. Aquilo que eu espero que aconteça na minha vida não vai acontecer. Aquilo que eu quero que se manifeste na minha vida não vai se manifestar. Então existem algumas palavras, existem algumas coisas que eu não deveria falar, porque vai impedir a bênção de Deus de permanecer na minha vida, e vai também fazer com que a vida de outras pessoas não seja abençoada. Há palavras que expressam uma atitude contrária ao reino de Deus, e uma dessas palavras que não se é dito no céu não fala, no céu não tem uma palavra que eu guardo comigo, e que eu faço de tudo para que essa palavra não tenha nenhuma influência na minha vida. No céu não existe a palavra retroceder. No céu não existe a palavra retrocesso. E se no céu não existe retrocesso, não deveria existir na sua vida também. Se no céu ninguém fala em retroceder, o que é retroceder? É voltar atrás. Retroceder é dar um passo, 2 passos, 3 passos atrás. Se no céu não existe retroceder, então você precisa decidir que na sua vida também não vai ter a palavra retroceder. Então você vai ser um homem, uma mulher que não vai voltar atrás, que não vai retroceder. Mas não é voltar atrás de um erro que você comete e reconhece que precisa voltar atrás, não. Você não pode voltar atrás diante daquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida.
Você não pode voltar atrás diante de uma promessa. Você não pode voltar atrás diante de uma palavra que Deus te deu. Você não pode voltar atrás diante de algo que o Senhor falou em seu coração. Quem pode dizer amém? Retroceder não agrada a Deus. É importante você entender que começar algo é bom. Iniciar algo é bom. Continuar é bom também, mas o melhor é que você comece, continue, termine, sem que você retroceda. Você está disposto a não retroceder? Quantos querem eliminar, colocar um X assim, no seu vocabulário, na sua vida, e dizer, eu não vou retroceder? O que Deus me falou, o que Deus me disse, o que Deus prometeu para mim, a profecia que eu recebi, a palavra que eu recebi, a promessa que eu recebi, eu vou levá-la à frente, eu não vou retroceder. Então existem muitas promessas, eu não tenho tempo de falar de todas elas, mas há uma promessa de que Deus ele vai salvar a sua casa, então você não pode retroceder disso. Há uma promessa de que Deus vai curar as suas enfermidades, então você não pode retroceder disso. Há uma promessa que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, você não pode retroceder disso. Há uma promessa que você vai ser um canal de Deus para salvar pessoas, você não pode retroceder disso. Então, risque da sua vida a palavra retroceder. Nunca diga, eu vou desistir dos meus filhos, que eles estão nas drogas, porque eles estão no alcoolismo. Não, você não pode retroceder. Eu vou desistir de servir a Jesus. Não, isso é loucura. Você não pode retroceder. Eu vou desistir de fazer a obra de Deus. Não, isso é loucura, porque Deus não chamou você para retroceder. Deus no céu nunca falou a palavra retrocede, e quem está no céu não retrocede, quem está no céu não volta atrás. No céu não existe, no vocabulário do reino de Deus, a palavra retroceder. Levante sua mão e diga, eu não vou retroceder. Vamos abrir em Hebreus 10, versículo 36, Hebreus 10, versículo 36, o meu encargo nessa noite é que você possa sair daqui decidido a não voltar atrás, diante de uma palavra, diante de uma promessa, diante de um propósito, diante de um chamado, diante daquilo que Deus tem para realizar em sua vida. Eu gostaria que você pudesse guardar essa palavra e decidir, eu não vou voltar atrás. Hebreus 10, versículo número 36, Hebreus 10, 36, aleluia, diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a promessa que Deus tem na sua vida, ela é alcançada quando você tem perseverança, quando você permanece. Perseverança é permanecer, perseverança é não desistir. Então você tem uma promessa, você tem uma palavra de Deus, e o que você define? Eu não vou desistir dessa promessa, eu não vou desistir do que Deus diz que vai fazer na minha vida, amém? Aí continua, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Quem vai vir? Quem vai vir? Jesus. Depois de um tempo, daqui a pouco tempo, quem foi vai vir? Jesus vai vir. Aleluia. Versículo 38. Todavia, o meu justo. Quem é o justo? O justo é quem foi salvo em Jesus. O justo é quem recebeu a justiça de Deus, lhe foi dada graciosamente. Essa pessoa se tornou justa, porque os pecados dela foram perdoados, ela foi lavada dos seus pecados, agora diante de Deus ela é justa, não há mais condenação sobre ela, não há mais culpa sobre ela. Sendo justa, ela anda de uma maneira, ela anda de um modo, e o escritor de Hebreus vai dizer, o justo vive pela fé.
O justo vive pela fé. Aí então diz, e se retroceder, Deus diz, nele não se compraz a minha alma. A alma de Deus, a alegria de Deus, o prazer de Deus, não está quando alguém retrocede, quando alguém volta atrás, quando alguém abre mão do propósito de Deus, quando alguém abre mão da promessa de Deus, quando alguém abre mão do chamado de Deus, quando alguém retrocede, não há prazer. Quantas pessoas retrocedem, tiveram uma experiência com Deus, foram ao encontro com Deus, mas surgem as pressões e elas voltam atrás, elas voltam para a vida que elas tinham, retrocederam. Quantas pessoas com chamado, com propósito, mas por causa de circunstâncias retrocederam. Quantas pessoas serviram a Jesus, mas por causa do mundo, das tentações, elas retrocederam. A Bíblia diz, o justo que vive pela fé, ele não retrocede. Então o segredo para você nunca retroceder, é você viver pela fé. E eu vou explicar para você o que é viver pela fé. Porém, o versículo 39, há uma declaração poderosa. Nós, porém, aleluia, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Você é uma dessas pessoas? Você é uma dessas pessoas? Diga, eu não sou dos que retrocedem. Diga para quem está ao seu lado, você não é quem retrocede. Diga para outra pessoa, nós não somos dos que retrocedem. Aleluia. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Isso aqui é uma Bíblia. Apresentar para você uma Bíblia de papel. Isso é uma Bíblia. A Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem. Então não pode existir em você o pensamento de voltar atrás. Não pode existir em você a ideia de parar. Não pode existir em você a ideia de dar um passo para trás, porque você é do reino de Deus, você é do céu, você permanece firme, você aguenta os trancos da vida, você aguenta as pressões da vida, você aguenta o nocaute da vida e fica de pé, os golpes da vida. Durante alguns anos, eu fiz aulas de Muay Thai, e tem um lutador de Muay Thai aqui, ó, não sei se você sabia, ele já lutou, já foi para o ringue, minha esposa também já lutou, pastora Fabiana, muita gente não sabe, mas ela já lutou, ela ganhou um campeonato de Muay Thai, alguns anos atrás, e o professor sempre dizia, e o irmão aqui, Luiz, ele sabe disso, quando o seu adversário vem golpear você, e ele dá um golpe, e você sente, você sempre precisa manter a postura, a guarda, e não mostrar para o oponente que você recebeu o golpe. Na linguagem da luta, você precisa aprender a absolver o golpe, porque se você tomar um golpe, e manter-se na postura, aquilo não faz pontuação para o seu adversário, mas se o seu adversário te golpear e você ir para trás, você perde ponto. Então não é o golpe, é a sua postura. No reino espiritual é a mesma coisa, vem lutas, vem dificuldades, o diabo lança setas, vem coisas na sua mente, mas quando você se posiciona, você suporta o golpe e diz, eu vou ficar na postura da fé, eu vou ficar na postura do nome de Jesus, eu vou ficar em pé, eu não vou retroceder, eu não vou dar um passo atrás, eu vou caminhar. Você está ganhando pontos no céu e o inferno está perdendo. Então fé é essa atitude de você não retroceder. O contrário da fé não é a dúvida, o contrário da fé é o
sentimento. Porque Paulo disse em Coríntios 5:7, nós não vivemos pelo que nós sentimos, mas nós vivemos pela fé. E o que é fé? Fé é certeza, fé é convicção. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus me disse, vai realizar. Mas eu não vejo, eu não sinto, eu não toco, eu não cheiro, não importa. Eu vou ficar firme na promessa que Deus me falou. É a salvação da minha casa, é a minha cura, é a minha provisão, é o milagre, a multiplicação da minha célula, é a minha bênção, é o meu chamado, é o meu propósito. Eu não vou retroceder. Eu vou permanecer firme naquilo que Deus me disse. Quem pode dizer amém? É assim, sem retroceder, ficar firme, sem olhar atrás. Então, viver pela fé não é negar as emoções, porque as emoções são importantes, as emoções que nos dão cor à vida. Imagina você viver sem alegria, imagina você viver sem as emoções básicas da vida. Difícil, faz parte da vida ter emoções. Mas a vida em Deus, a vida com Deus, é uma vida em que você não deixa que as emoções dirijam a sua vida. Por quê? Porque as emoções, elas são instáveis. Um dia você acorda bem, alegre, feliz, você quer ganhar o mundo. No outro dia você acorda angustiado, desanimado. E às vezes, até mesmo por questões hormonais e fisiológicas, no mesmo dia, a sua emoção muda. Tem gente que de manhã está bem, à tarde já está ruim. Tem gente que de manhã acordou bem, mas vai dormir mal. Porque isso faz parte da vida humana. Porém, as emoções não podem nos nortear. Então nós decidimos que nós não vamos viver guiados pelas emoções, porque a emoção fará com que a sua vida seja uma montanha russa de altos e baixos. A emoção fará com que a sua vida seja inconstante. Um dia você quer, outro dia não quer. Um dia você vai, outro dia você não vai. Um dia você decide, outro dia você está indeciso. Então o que você decide? Eu vou viver crendo, eu vou viver pela fé. Amém? E às vezes você não nega as emoções, mas às vezes você vai ignorar as emoções. Quantas vezes a sua emoção vai dizer, não vá para o culto, não ore. Quantas vezes a sua emoção vai dizer, não perdoe. Às vezes a sua emoção vai dizer, não sirva. As suas emoções podem dizer, não contribua, não jejue. Se você deixar as emoções lhe dirigir, você vai ter essa vida de retrocessos. Mas a fé é ignorar os sentimentos e caminhar segundo o que a palavra de Deus diz. Andar em fé é andar de acordo com as escrituras, as promessas, a palavra que nós carregamos. Andar em fé é você definir que as circunstâncias, as tribulações, os problemas não irão fazer você retroceder. Então a vida vai te golpear, mas você vai estar mostrando para a vida, eu estou forte em Deus, eu estou forte no poder de Deus. As circunstâncias vão vir, as notícias, as pressões, as perseguições, mas você vai estar lá de pé, dizendo, eu não vou retroceder. Segundo o escritor de Hebreus está dizendo que toda pessoa que retrocede, ela se perde no caminho. Diz ali, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição. Então a consequência do retrocesso é perder-se. E essa palavra era usada no original grego para quando a palavra perdição aí era usada no original grego, escute, para definir quando um navio ficava em meio ao mar à deriva. Então um navio perdia o rumo, estava sendo levado pelo vento, e o comandante não conseguia mais direcionar o navio para o seu propósito, para o seu objetivo, para o seu destino. Então Hebreus está dizendo que todas as vezes que você retrocede, vai ter um prejuízo na sua vida.
porque retroceder traz um prejuízo daquilo que nós já conquistamos em Deus. Retroceder traz um prejuízo daquilo que nós já alcançamos em fé. Por isso é tão ruim parar. Todos os dias você precisa afirmar: eu não vou parar, eu não vou retroceder. Então, se é casado, você tem que afirmar: eu não vou retroceder no meu casamento, eu não vou largar o meu cônjuge, eu não vou separar da minha mulher, eu não vou separar do meu marido. Nós não vamos retroceder, nós vamos restaurar esse casamento, fortalecer esse casamento, abençoar esse casamento, se é esse o seu problema. Se você tem uma família que está com problemas, se você tem filhos, às vezes seus filhos perderam a cabeça, principalmente na adolescência, há muitas crises de identidade, crises em relação ao futuro, há confusões, há muitas coisas que acontecem na cabeça de um adolescente, e às vezes os pais não sabem, porque eles esqueceram que eles foram adolescentes também. Então o pai esqueceu, porque passou muito tempo, e ele não lembra que o filho dele é como ele. Então às vezes eu vejo pais reclamando do filho, e eu fico vendo: mas você é igualzinho o seu filho, você fazia igual, tem paciência, espera, compreende, mas não entende, não compreende, não tem paciência. Tem que ter paciência com o filho adolescente. Sabe por quê? O seu filho, antes de ser seu filho, é filho de Deus, e a promessa na vida do seu filho vai se cumprir. Seu filho não vai se perder. Seu filho é do Senhor, sua casa é do Senhor, sua família é do Senhor, é promessa de Deus. Sirva ao Senhor e você e sua casa serão salvos. Aí você precisa permanecer, não retrocede, não desiste. Eu já larguei mão do meu filho, faz o que quer. Não, você não larga a mão de filho, você não larga a mão de filha, você não larga a mão da herança que Deus te deu, porque os filhos são herança do Senhor. Então não larga. Deus te deu um dom, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma habilidade para você servir a Ele na casa dele. Não larga, não retrocede, sirva a Deus. Lá em Isaías 26, versículo 3, Isaías 26, versículo 3, veja: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, ou seja, para sempre, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Você pode dizer amém? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. É necessário que nós tenhamos um propósito firme. Não é um propósito oscilante, não é um propósito vulnerável às dificuldades. Hoje eu quero conquistar o mundo, amanhã eu não quero mais nada. Hoje eu quero a promessa de Deus na minha vida, amanhã eu não quero mais. Não, pessoas de propósito firme, elas não estão firmes na areia movediça, elas não estão firmes na gelatina, elas estão firmes na rocha que é Jesus Cristo. É na rocha que você permanece, é firme em Jesus. O vento vem e bate, mas você está firme em Jesus. A má notícia vem, você está firme em Jesus. A luta vem, mas você está firme em Jesus. Aleluia. E então você vai ver que existe uma promessa. Existe uma promessa. Qual é a promessa? A promessa é que Deus vai conservar em perfeita paz. Perfeita paz. Essa palavra paz no original é shalom. E paz não é ausência de problemas. A palavra paz no original é estar completo.
Então Deus, escute, Ele vai conservar em plena paz. Deus vai tornar completo aquele cujo propósito é firme. Você está me acompanhando? Eu preciso explicar algo para você e eu preciso que você preste atenção aqui. Eu não quero demorar muito hoje, mas eu preciso que você entenda isso. Preste atenção nisso para você entender esse texto. Vai ao versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Qual é o propósito? Eu preciso entender. Porque a maioria das pessoas, elas vivem sem um propósito. Ou muitas pessoas vivem apenas pensando no propósito desta terra. Quais são os propósitos dessa terra? São muitos. Casar é um propósito? Bom ou ruim? Bom ou ruim? Depende com quem você casar. Não é? Depende que você casar. Eu espero que você case e tenha um bom propósito. Por isso escolha bem, ore bem. Não escolha qualquer um, escolha corretamente. Amém? Senão você vai ter que lamentar a vida toda. Graças a Deus pela minha escolha. Sou um homem abençoado. Casar é um propósito. Fazer uma faculdade, ter uma profissão é um propósito, sim ou não? Sim ou não? Sim, é um propósito, é um bom propósito. Fazer medicina, fazer direito, fazer jornalismo, fazer administração, pedagogia, é um propósito. Tecnologia, análise de sistemas, publicidade, marketing, não sei, tem tantas profissões. Ser um empreendedor, ser um empresário, um comerciante, um profissional liberal, um psicólogo, isso, tem tantas coisas boas. É um bom propósito? É um bom propósito. Ter filhos é um propósito? Sim ou não? Você casou, você tem que ter filho, é propósito de Deus, porque os filhos são herança do Senhor para os pais. Pelo amor de Deus, meu irmão, não case e diz assim, eu quero casar e não ter filho. Não, filho é bênção de Deus para você. É um bom propósito? Bom propósito. O meu propósito é servir a Deus, o meu propósito é ser um pregador, é ser um líder, é ser um pastor, é ser um plantador de igrejas. É um bom propósito? Sim, mas escute, todos esses propósitos que eu acabei de falar, eles vão acabar aqui nessa terra, acabarão aqui, todos eles. Família que você construiu vai acabar aqui, porque a Bíblia diz que na eternidade não se casam, nem se dão em casamento. Filhos, você não leva para a eternidade. Casa, esse é meu propósito, é comprar uma casa, é um bom propósito, investe nisso, mas você não leva a casa para o céu, não leva um carro para o céu. Mas existe um propósito, e é esse propósito que Isaías está dizendo. Existe um propósito que você vai levar para toda a eternidade. Qual é o propósito que Isaías está dizendo? Porque a Bíblia está dizendo que Deus vai dar paz, vai tornar completa. Completo significa que não vai ter falta de nada. Completo é que você vai ser pleno. Completo é que você não vai viver com nada vazio, nada faltando, nada quebrado na sua vida. Tudo vai estar completo. Para quem é a paz, o estar completo? É para quem tem um propósito firme. Qual é o propósito? Aí, irmãos, não é que eu queira dizer que eu sei ou não sei, mas aí isso você facilmente aprende. No aplicativo de celular, para você entender algumas coisas, você precisa saber a linguagem original da Bíblia. E tem aplicativos que nos ajudam isso hoje. Então essa palavra propósito no original, ela significa o seguinte: propósito é uma moldura. Sabe o que é uma moldura? É uma moldura. Propósito é uma forma. Propósito é uma imagem esculpida. Propósito é uma obra de arte. Então qual é o propósito? Eu vou explicar para você.
O propósito, depois que você converteu, é você se tornar a imagem de Jesus. É você se tornar uma obra de arte perfeita. E sabe qual é a obra de arte perfeita? É você ser a imagem, você resplandecer Jesus. Você parecer-se com Jesus. E a Bíblia diz, escute, se você viver a sua vida firme nesse propósito, sem retroceder, sabe o que vai acontecer? Você vai desfrutar de Shalom de Deus. Você vai ser uma pessoa completa. Então Deus hoje tem um propósito de trabalhar na sua vida e na minha vida, para formar Cristo em nós. Quando, escute, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está em Gênesis 1:26, criou pois Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas de onde Deus criou o homem? De onde Deus criou o homem? Não foi de uma explosão. Não é possível que esse universo gigantesco, infinito, tantas galáxias, com tanta vida, foi criado de uma explosão. Não é possível que alguém ainda acredite nisso. Deus criou. Mas Deus criou de quê? Do pó da terra. Então eu imagino, e o pó da terra é o barro. Não sei se você já viu alguém, um escultor trabalhando no barro. Mas quando ele começa a trabalhar, ele tem só uma massa, é uma massa informe. E aquele escultor, ele trabalha, ele dá forma. Às vezes na praia, você vê pessoas que vão lá na areia da praia, eles pegam areia, molham a areia, cria como se fosse uma massa, e eles fazem esculturas lindas. Provavelmente você deve ter em algum momento da sua vida brincado lá de fazer castelos na areia da praia. Quem fez isso quando era criança? Vocês estão ficando velhos. Não sei se as crianças fazem isso mais hoje. Acho que fazem no celular, através do Minecraft. Leva seu filho na praia, se é criança, para ele fazer castelo. Inicialmente é só uma massa, uma areia, mas depois tem uma forma. Deus criou o homem do pó, é uma forma de barro. Quando a gente converte, nós somos um barro. Nós somos uma massa informe, mas aí Deus vai trabalhar na nossa vida, porque o propósito dele é nos tornar semelhantes a Jesus. A forma é Jesus, e ele precisa nos encaixar na forma, mas como Deus trabalha na nossa vida, é a questão. Porque quando vem o trabalho de Deus na minha vida, eu vou ter uma escolha: retroceder ou permanecer. Então eu vou falar de coisas muito práticas. Por exemplo, quando alguém ofende você, aquela ofensa é uma forma de Deus formar Jesus em você. Você sabia? Glória a Deus pelas ofensas, porque elas formam Jesus na sua vida. Mas se você entender que aquela ofensa é para formar Jesus na sua vida, você vai dizer: eu perdoo. Formou Jesus em você. Mas se veio a ofensa, veio a mágoa, e você disse: não, eu vou retroceder, eu não vou perdoar, eu vou ofender também, eu vou falar mal também, eu vou brigar também, você perdeu a oportunidade de Jesus ser formado na sua vida. É assim que Jesus vai sendo formado em nós. Às vezes você tem uma situação que você precisa ter paciência. Paciência com a outra pessoa, paciência com o erro dela,
paciência, porque aquela pessoa é muito acelerada, e aí você tem que ter paciência para lidar com a aceleração da pessoa, mas às vezes você tem que ter paciência para lidar com a lerdeza da pessoa. Misericórdia. Glória a Deus pelos lerdos, porque eu acho que eu sou um pouco lerdo também. Tem coisa que eu não entendo, eu acho que eu sou lerdo. Minhas filhas falam, pai, você tem coisa que você não entende, que é difícil entender o universo feminino, né, irmãos? E aí eu convivo com 3 mulheres e uma cachorra, meu Deus do céu, é difícil, irmãos. Tem que ter paciência, eu com elas e elas comigo. E aí Deus quer fazer o quê? Formar Jesus em mim. Mas aí eu retrocedo. Eu digo, não, eu não aguento isso não, eu vou cair fora, eu vou embora, eu vou brigar, eu vou discutir. Eu perdi a oportunidade. Então, muitas coisas que você precisa ter olhos espirituais, e você precisa ter um propósito firme de entender, isso aqui Deus quer trabalhar na minha vida, isso aqui Deus quer formar Jesus em mim. Aí é lá no trabalho que você é perseguido, às vezes no trabalho injustamente, você é uma pessoa correta, honesta, mas aí te perseguem, aí promove o outro que trabalha mal, e você não é promovido, e aí você fica revoltado com aquilo, eu não sei porquê, mas Deus quer usar aquilo para formar Jesus na sua vida. Se você não retroceder, vai formar Jesus, a vitória vai vir, a shalom, a bênção vai vir. Mas filho, se você retroceder, o teste vai vir novamente, vai demorar, vai aparecer. Então sabe o que você deveria prestar atenção? Os testes que sempre surgem na sua vida, as histórias que repetem, porque as histórias que repetem na sua vida, mostram as áreas que Jesus ainda não foi formado em você, e quanto mais rápido você responder, sem retroceder, mais rápido a obra vai ser feita, mais rápido você vai estar completo, mais rápido você está pronto, mais rápido Jesus estará formado em você, e aí é só glória, aí é só bênção, amém? Seu propósito, irmãos. Agora, o propósito, ele é um processo, não acontece da noite para o dia. Nenhum de nós aqui é semelhante plenamente a Jesus, nenhum de nós temos muitas coisas para mudar na nossa vida, nós temos muitas áreas para Deus trabalhar na nossa vida, mas no meio desse processo, vão surgir propostas, para que você desvie do propósito. Então surge. Você está no propósito, eu quero casar com um homem de Deus, eu quero casar com uma mulher de Deus, eu vou casar em Cristo, eu vou casar no Senhor, eu vou casar em santidade, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não acontece, e é um propósito, Deus quer formar algo em você, eu não sei o que é, porque eu não sei o propósito de Deus na sua vida, eu sei na minha, e muito pouco, mas Deus quer formar algo em você, e sabe o que acontece? Você abre mão do propósito e aceita a proposta, e aí desvia, aí abre o coração para alguém que não é de Deus na sua vida, abre o coração para alguém que vai aparentemente trazer benefício, mas depois vai destruir você emocionalmente, não tem o mesmo propósito que você, não serve a Deus como você, e aí? Você tem um propósito, eu vou servir a Deus, eu vou estar na casa de Deus, eu vou entregar minha vida ao Senhor, mas aí aparece alguma coisa que te desvia disso, às vezes é dinheiro, às vezes é trabalho, tantas coisas aparecem, eu poderia falar de muitas delas, e você abre mão do propósito de Deus, por causa de uma proposta. Nesse momento você vai retroceder, na hora não, mas depois de um tempo,
a paz de Deus não vai estar mais fluindo na sua vida. Você vai estar incompleto. Então permaneça no propósito que Deus tem para você. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Para eu terminar, o que nos faz retroceder? O que faz com que uma pessoa retroceda? Gênesis 19, versículo 23. Gênesis 19, verso 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Não dá tempo de eu explicar muito a história. Ló era sobrinho de Abraão. E quando ambos saíram de Ur dos caldeus para ir em direção à promessa de Deus, Abraão resolveu levar Ló com ele. Não era para ele largar a parentela dele, a família dele, seguir o que Deus tinha para ele, mas ele trouxe Ló com ele. Eles cresceram, prosperaram muito lá em Canaã, mas não dava mais para ficar juntos, era muitas ovelhas, muito rebanho, os pastores deles começaram a brigar. Aí Abraão chamou Ló e falou: Ló, escolhe o lado que você quiser, vai aí com o teu povo para lá que eu vou para o outro lado. Ló escolheu um lugar chamado Sodoma e Gomorra, e Ló foi parar lá. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que lá era um lugar muito impuro, lá era um lugar de muito pecado, lá era um lugar tão terrível. Pra você ter uma ideia, certa vez os anjos de Deus visitaram a casa de Ló, e as pessoas da cidade quiseram ter relações sexuais com os anjos. Era uma perversidade. Você acha que o mundo hoje é perverso? É muito pior, horrível. Aí Deus chamou Abraão e falou: vou destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Aí Abraão falou: não, mas meu sobrinho está lá, Ló, ele não pode. Ele tem casa, ele tem mulher, ele tem filhos, não pode, ele é um homem justo. E Ló de fato era. Aí Deus falou: ok, tudo bem, eu vou preservar Ló. Manda Ló ir para Zoar. Só que diz o seguinte para Ló: quando ele sair de Sodoma e Gomorra, ele precisa sair e não olhar para trás. Diz a Bíblia que ele saiu. Ele fez o que Deus disse, uma parte só. Escute, porque tem gente que é assim, ela faz uma parte do que Deus disse, ela não faz tudo o que Deus disse. Ló fez uma parte. Ele saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, versículo 24, então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, porque Deus queria acabar com tudo aquilo. Versículo 25, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Verso 26, e a mulher de Ló, o que ela fez? Olhou-se para trás. Olhou para trás. O que é olhar para trás? O que é olhar para trás? Retroceder. Retroceder. Olhar para trás. Ao invés de olhar para frente, ao invés de olhar para Jesus, ao invés de olhar para Cristo, ao invés de avançar, crescer, buscar Deus, se envolver mais, fazer as coisas de Deus, servir ao Senhor, eu resolvo olhar para trás. O que tinha atrás? Tinha Sodoma e Gomorra, o mundo, as coisas impuras, impróprias, as coisas do mundo. Ló não olhou, mas a mulher dele teve saudade. A mulher dele teve saudade daquela vida que ela levava. A mulher dele foi tentada pela maldade, porque para ela era legal Sodoma, para ela era legal Gomorra, para ela aquelas coisas atraíam ela. Mas aquilo lá Deus falou: não, tem que destruir isso. Ela olhou para trás. Esses dias eu estava ouvindo, eu não sei se é verdade, eu acho que é uma coisa meio folclórica, mas diz que tem um treinador de futebol brasileiro, inclusive ele é o treinador do Santos, diz que ele é tão supersticioso com retroceder, que quando ele vai dirigir, ele não dá ré com o carro dele em hipótese nenhuma.
Isso circulou na internet, eu não sei se é verdade, eu acho que não é, mas se você pesquisar, diz que é verdade. Porque para ele retroceder é uma coisa tão absurda. Ele é um homem que não conhece a Deus, pelo que eu saiba ele não é de Deus, não é cristão, de repente é. Mas para ele, na profissão dele, na carreira dele, retroceder é uma coisa absurda, que ele levou isso tão exageradamente que nem ré no carro ele dá. Mas eu acho que a gente tinha que olhar para essas coisas e pensar, é verdade, se nem o ímpio quer retroceder, por que eu sou um filho de Deus e penso sempre em voltar atrás? Por que eu penso em retroceder? Por que eu penso em desistir? Aí o que acontece com a mulher de Ló? Pumba! Na hora que ela olha para trás, ela vira o quê? Uma estátua de sal. Aqui é uma coisa importante, para a gente encerrar. Nós fomos criados para ser o quê? O que é que nós somos criados para ser? Imagem e semelhança de Deus. Uma estátua é imagem e semelhança de alguma coisa, porém ela não tem vida. Uma estátua é imagem e semelhança, mas falta a vida de Deus fluindo. Eu e você não fomos chamados para ser estátuas, nós fomos chamados para ser vasos, que contém a glória, a presença, o poder, a vida e a unção de Deus. Uma estátua é um monumento, mas não tem vida. Quando você olha uma estátua, você lembra quem foi aquela pessoa, o que ela fez, mas você sabe que uma estátua nunca lembra as pessoas do futuro, uma estátua sempre lembra as pessoas do passado. Uma estátua é um monumento ao passado. Para eu entender a história de uma estátua, eu preciso retroceder ao passado. Todas as vezes que nós olhamos para trás, nós nos tornamos um monumento sem vida, em que a história que carregamos é apenas uma história do passado, e não uma história do presente. O que Deus tem para fazer na sua vida é hoje e para o futuro. A obra que Deus começou na sua vida é hoje. A obra que Deus começou na sua vida é agora. A obra que Deus começou na sua vida é de agora em diante até a eternidade. Então não pare, não se torne uma estátua. Não viva apenas a lembrança de algo que você viveu no passado. Tem gente que vira saudosista, né? Antigamente eu orava, antigamente eu fazia, antigamente eu pregava, antigamente eu fazia a obra de Deus, eu já fiz muitas coisas. Irmão, tudo que você fez no passado passou, é da agora em diante, é daqui para frente, é indo adiante, é vendo o que Deus está colocando lá na frente. Por isso que Paulo diz que nós temos uma carreira que nos está proposta, nós temos uma corrida, e o nosso alvo é Jesus Cristo. Olha para Ele, siga em direção a Ele. Eu quero orar por você, mas eu quero orar por pessoas que vão dizer, como nós lemos em Hebreus: nós não somos dos que retrocedem. Eu quero que hoje você que não vai retroceder se levante. Eu quero que hoje você que não vai retroceder, você assuma uma posição. Você que não vai retroceder, você possa dizer: não é para mim, pouco eu posso fazer por você, não é para ninguém ver. Você precisa fazer isso diante de Deus. Você precisa fazer isso diante do Senhor. Você precisa dizer: eu não vou retroceder. Não vou abrir mão do meu lar, não vou abrir mão do meu propósito, não vou abrir mão do meu chamado, não vou abrir mão da obra de Deus, não vou abrir mão da minha casa, não vou abrir mão dos meus filhos, não vou abrir mão da minha célula, não vou abrir mão das minhas finanças. Eu não vou retroceder.
eu vou seguir adiante. Você está disposto a isso? Então segura na mão da pessoa que está ao seu lado e ore por ela. Ela vai orar por você, e depois eu vou orar e vou abençoar a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, ore, eu quero ouvir você orar agora. Agora é hora de você orar. Abençoe essa pessoa, ore por ela agora, abençoe a vida dela.